Boa noite, queridos amigos, ouvintes da Rádio TV Fraternal. Hoje me acompanham meus amigos para acompanhar Fazer o Evangelho no Lar, da minha direita para a minha esquerda, Mara, Kátia, Daniel e Paulinho. E eu sou a Ione. Para vocês que já conhecem o Evangelho no Lar, a gente pede que compartilhe a nossa página nas mídias sociais, nas redes sociais. Deixe seu like, o seu joinha, porque isso vai ajudar a página da rádio a ser transmitida para mais ouvintes. E assim seguirá a nossa filosofia de divulgar o Espiritismo, a informação que Cristo veio e nos deixou. O tema de hoje, para aqueles que gostariam de pegar o seu Evangelho e nos acompanhar, será o capítulo 17, Sede Perfeitos. O Evangelho no Lar, ele, caso você queira, está chegando e queira aprender a fazer, ele está na nossa página, radiofraternal.net.br. Está lá o roteiro. E uma dúvida que sempre me perguntam é sobre os comentários. Quando lemos o texto, você pode fazer um comentário, mesmo que você não conheça, estude, faça um comentário daquilo que você entenda do texto. Porque talvez o comentário que você faça ajude a outra pessoa a entender um pouco melhor o texto. É muito importante todos falarem um pouquinho, porque conforme a gente vai conversando, vai se ouvindo, vai internalizando as lições do Mestre. Algum pode pôr a água para fluidificar. Durante o Evangelho, é obrigatório ou não é? Fica a critério de quem estiver fazendo o Evangelho no lar. Se sente à vontade, pode fazer. Certo? Então a gente começar com a prece inicial e logo em seguida a leitura. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, a Deus, nosso Pai, a Mãe Maria, que por nós intercede. Vamos agradecer pelo dia de hoje, por chegarmos até este momento. Vamos agradecer por tudo que vivemos no dia de hoje, ainda que tenha sido difícil, ainda que tenha sido conturbado. Agradecê-lo pelo amparo, principalmente nesses momentos da dificuldade, onde muitas das vezes o desespero nos ronda. Agradecer a Deus pela saúde, agradecer a Deus pela família, ainda que na família muitas das vezes ocorram desentendimentos, mas é a lição de Jesus que nos ensina, que nos mostra que estamos nos lugares certos, com as pessoas certas, ainda que muitas das vezes duvidemos desta situação. Mas esse é o amparo divino que jamais nos deixa só e nos acolhe sempre quando assim o chamamos, ainda que esteja sempre presente em nossa vida e que o deixemos participar dela. Principalmente nesse momento, onde praticamos o Evangelho no lar. É nesse momento onde abrimos as portas dos nossos corações, onde neutralizamos os nossos pensamentos e permitimos o amparo da espiritualidade amiga que nos acompanha, através das palavras do Evangelho que fluem em todo o nosso ser. E eles nos ajudam a interpretar cada palavra, cada letra, e assim despertar o entendimento, a luz que nos guia nesse caminho. Lembrando que aqui, encarnados como estamos, é o aprendizado, e que nos enaltece, e que nos faz progredir. Que muitas das vezes aquilo que chamamos de dificuldade é, na verdade, um grande aprendizado. Então agradecemos a Deus e a Jesus, nosso Mestre, por tudo isso. E agradecemos também a espiritualidade amiga
a Mãe Maria pelo consolo fraterno, para continuar caminhando sem esmorecer, na certeza que o amparo divino é sempre conosco. E assim iniciamos o Evangelho com a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede perfeitos. Parábola do semeador. Item 5. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou, ficando toda a gente de pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu, e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol se queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra igualmente caiu sobre os espinhos, e crescendo os espinhos, a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto da estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz, antes é de pouca duração, e quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e assim um dá 100, e outro 60, e outro 30 por um. Mateus, capítulo 13, versículos de 18 a 23. Item 6. A parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, na verdade, para as quais eles não passam de letra morta, e que, à semelhança das sementes caídas nas pedras, não produzem nenhum fruto. Outra aplicação não menos justa é a de que se pode fazer às diferentes categorias de espíritas. Não nos oferece o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais, não tirando dos mesmos nenhuma consequência, pois que neles só vem um objeto de curiosidade? Dos que só procuram o brilho das comunicações espíritas, interessando-se apenas
enquanto satisfazem-lhes as imaginações, mas que após ouvi-las continuam frios e indiferentes como antes. Dos que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas para aplicá-los aos outros e não a si mesmos? Dos que, finalmente, para os quais essas instruções são como as sementes que caíram na boa terra e produzem frutos? Essa é uma das parábolas que eu mais gosto, sou muito sincera. Quando eu a leio, a reflexão que fica para mim nesse momento é: como está a terra do jardim do meu coração? Porque depois de tantas encarnações, em algum momento o meu coração é esse solo. Será que ele está junto à estrada, onde a semente cai e, como dizem, existem corações de pedra, onde nada floresce? Ou ele está no meio das pedras, onde eu ouço, é bonito, eu vou, ouço uma palestra, acho legal, e tá, morre aí, não me interesso. Ou o meu coração é cheio de espinhos, cheios de sombras, onde a informação do Mestre Jesus até chega, até tenho vontade de mudar, mas aí eu olho para o mundo, ele é muito mais interessante do que a modificação, a reforma íntima. Ou será que eu já estou naquele estágio onde meu coração, os meus sentimentos, o meu espírito está almejando por melhorar? É aí quando o meu coração se torna um jardim. Porque eu faço toda aquela reforma íntima, tiro os espinhos, tiro as pedras, tiro as mazelas, reformo o meu coração, reformo aquele jardim e ele floresce. Hoje uma mudinha pequenininha, mas com tanto trabalho, o esforço pessoal para melhorar a moralidade e com ela melhorar os bons sentimentos, sim. Nesse momento, meu coração se torna um jardim florido, que é o que Cristo quer. Ele nos traz as sementes do Evangelho, Ele nos traz as sementes de sabedoria, e além de trazê-los, Ele veio aqui e exemplificou. Então, meu coração, ele está sempre preparado num jardim florido, convidando Jesus a entrar e sentir as flores, sentir o cheiro maravilhoso desse jardim, porque é assim que o Pai nos criou, por amor Ele nos criou, e por amor Ele nos dá tudo, inclusive todo o amparo espiritual, o amparo material muitas vezes. Eu sei que muitos podem estar pensando, mas e as minhas dificuldades? Gente, as dificuldades são aquelas ervas daninhas que nascem em nosso coração e é necessário tirá-las. Isso é reforma íntima. Os problemas, eles não têm que ser afastados, eles têm que ser tratados, porque a erva daninha, se você colocar na composteira, ela vira adubo. E aí, a dor se transforma em algo para te levantar e transformar o seu jardim. Então, a reflexão que fica para mim nessa parábola, que eu volto a dizer, eu amo muito essa parábola, porque ela me faz perguntar todo dia para mim: como anda meu jardim? Dando flores, dando espinhos, pedras, ou espalhando perfume por onde passa? Fica aberto aos comentários. Boa noite. Perfeito, eu acho que eu entendo também a palavra do semeador como uma semente que nós recebemos, né? E ao mesmo tempo, como é que nós estamos plantando essa semente? Nós recebemos os ensinamentos do Cristo, todo o seu amor, tudo aquilo que é perfeito, né? Como é o capítulo, né? Sede perfeitos. Recebemos tudo isso, mas o que nós estamos fazendo com esses ensinamentos? E aqui a parábola nos traz aqui várias opções. Nós podemos manter esses conhecimentos para nós, colocarmos numa caixa, vedar essa caixa e simplesmente só nós vamos ter conhecimento. Podemos pegar esses conhecimentos também, que estão nessa caixa, abrir essa caixa e espalhar.
mas espalhar simplesmente por espalhar, ok? Sem amor, sem caridade e sem pensar no outro. É uma possibilidade. E há muitos que pegam esses ensinamentos e simplesmente não entendem, né? Então aí a gente diz da ignorância espiritual, que fazem parte também do nosso planeta. Somos ignorantes espirituais ainda, todos nós somos. E tem aquele que realmente pega esses ensinamentos, o que recebeu, né? E na sua compreensão geral, repassa esses ensinamentos da mesma forma que os recebeu. Faz chegar a todos aqueles necessitados. E a pergunta que se faz, né? Quem hoje não necessita de uma palavra? Quem hoje não necessita de um consolo? Quem hoje não necessita de um abraço, né? De alguma coisa assim nesse sentido para confortar os nossos corações? Todos nós precisamos. E basicamente o ensino do Cristo é essa a finalidade dele. Essa é a finalidade única, né? Fazer com que chegue a todos os corações e esses corações possam divulgar essa palavra do Cristo. No final aqui também fala sobre as diferentes categorias de espíritas, né? E aí a gente coloca para a gente também, né? O que nós fazemos com esses ensinamentos? E aqui está dizendo que às vezes a gente tem alguns conselhos que a gente dá, né? E que serviriam para a gente, né? Mas a gente diz que é para os outros. Então a gente se coloca também nesse sentido aí, de que talvez a palavra que a gente esteja falando aqui, tudo aquilo que nós estamos dizendo, talvez aqui a gente chegue na rua e não coloque nada disso em prática. Então a gente é aquele semeador falso, né? A gente simplesmente diz aqui uma coisa e lá fora não faz nada. Então Cristo pede para que a gente possa realmente semear a palavra de uma maneira concreta, de uma maneira objetiva, de uma maneira que produza frutos, produza melhoras na vida das pessoas. É assim que eu entendi hoje a palavra. Quando a gente começa a fazer essa leitura da parábola do semeador, ele já começa dizendo que vieram para ele muita gente. É isso que o Paulo acabou de falar. As pessoas já ouviam Cristo com algum diferencial de expectativa de vida. E queriam ouvi-lo. E então, como ele disse aqui, muita gente. Então todos buscavam, viam nele aquele refúgio, aquele porto seguro para alimentar. Mas o tipo de alimento que era recebido era espiritual. Então aquilo passava conforto. Observe que isso não mudou. Até hoje a gente necessita dessa palavra. A gente necessita desse consolo, desse amparo. E nós buscamos no Evangelho do Cristo todo esse alimento espiritual para nos manter diante das dificuldades como espíritos encarnados que nós vivenciamos aqui. E Jesus dizia por parábolas exatamente pela razão de usar o nosso raciocínio. Deus nos permite o livre-arbítrio, e aí Jesus vem e coloca isso à prova. Não só à prova, mas em teste, para que raciocinássemos o que ele estava falando. Porque ele poderia ser claro, como no belo exemplo que a Ione deu, de jardim florido do coração. Que eu permito que aquela palavra prolifere em meu coração e, consequentemente, nas minhas atitudes, que é isso que Cristo espera de mim. Mas ele não falou tão claro. Ele usou meios que as pessoas vivenciavam e viam, e para que dali elas tirassem o entendimento e se comparassem a qual tipo de solo elas pertenciam. Se ela era o pedregulho, se ela era o espinho, se ela era o fértil. Então colocou a reflexão, de certa forma que não fez condenação ou julgamento de ninguém, mas para que cada um analisasse a sua própria consciência, que ocorre até hoje. Então, que tipo de solo sou eu? Eu levo essa palavra adiante? Eu deixo essa palavra superficial? Busco quando tenho a necessidade? Ou eu a mantenho viva no meu dia a dia? Na certeza da vida eterna que sempre vai me amparar, porque
Isso foi escrito, isso é nos dado há mais de 2000 anos, e a gente vê que ainda continuamos nessa mesma necessidade, como espíritos em progresso, que vêm caminhando nesse progresso, mas que necessitam desse alimento para estruturar e continuar caminhando nessa linha de progresso. Então, que tipo de solo sou eu? Essa é a pergunta que eu faço para mim mesmo. Será que eu estou dando 100 para 1? Será que eu estou dando 60 para 1? 30? Será que eu estou dando alguma coisa daquilo que eu absorvo, que eu busco no Cristo? Ou será que, como Paulo disse, eu guardo e no meu momento de desespero eu a uso e depois guardo novamente? Ou acho que aquilo não seja para mim? Então essa é a interpretação que eu faço da leitura de hoje. Quanto eu estou absorvendo da palavra do Cristo e quanto eu estou exercendo. Se é difícil ou se é fácil, fica a critério de cada um. Mas Ele já nos ensinou e nos deu condição de raciocinar daquilo que Ele fala e daquilo que almejamos, o caminho para alcançar. Nós podemos levar essa parábola do semeador para as nossas vidas, não só na parte, vamos dizer, religiosa. Quando nós adquirimos um conhecimento, um estudo, no nosso trabalho, nós podemos guardar para nós ou nós podemos dividir com o nosso próximo, pelo exemplo, querendo que o nosso próximo adquira esse conhecimento. E aí a gente traz para a parte religiosa, né? Que são os ensinamentos do Cristo. E depois o advento do Espiritismo, essa doutrina maravilhosa que nos conforta tanto, nos ensina tanto e nos apoia tanto. E qual é o objetivo dos ensinamentos do Cristo? O objetivo maior é o nosso burilamento moral, a nossa evolução espiritual, a nossa reforma íntima, tanto falada em todos os evangelhos, em todos os lugares. E quando nós estamos dentro de uma casa de oração, digo uma casa de oração porque isso vale para todas as religiões, não só para os espíritas, não só para a doutrina espírita. Em cada casa de oração, nós vamos, e lá é muito fácil, nós recebemos esse ensinamento, essa semente, e lá é fácil ser bom, ser bondoso, não cometer tantos erros. Mas é aí que está. A partir do momento que nós saímos desta casa de oração, como nós vamos semear essas sementes que nos foram dadas? Será que nós vamos esquecer? E aí vai ser como a semente que caiu no pedregulho? Ou será que nós vamos tentar colocar em prática os ensinamentos do Cristo? E eu vou só finalizar dizendo que Santo Agostinho nos disse, acho que foi no Livro dos Espíritos, que quando encarnado, quando ele ia dormir, quando ele ia se recolher, ele passava tudo que aconteceu em seu dia, tudo que ele fez, todas as suas ações, para ver o que ele tinha feito de errado, para ver o que ele ia ter que, ele sabia que ele ia ter que colher lá na frente. E como que ele iria agir no dia seguinte para que não cometesse esses mesmos erros. Então, talvez seja isso que precise para cada um de nós. Nos avaliarmos para ver como que nós estamos semeando. Se nós vamos colher frutos, um jardim florido, ou se nós vamos deixar a nossa plantinha morrer. É isso, eu gostaria de finalizar assim. Bom, todos aqui colocaram, cada um de uma maneira, mas muitas observações, muitos comentários pertinentes a esse texto. Então, eu quero fazer assim, tipo um resumo do que eu entendi para mim e compartilhar aqui com vocês. Eu entendi que o nosso espírito é o solo. E a semente é a palavra deixada por Jesus, o nosso Divino Mestre. Então, somos um solo que chegou a essa jornada terrena
e passou por vários estágios. Acredito que pessoas com uma vivência um pouquinho mais longa já tenham passado por diversos estágios desse solo. Então, possivelmente nós já fomos aquele solo com pedras, aquele solo... todos esses exemplos dados aqui na parábola, eu acho que já fomos esse solo. Então, será que hoje nós somos um solo que já está naquele estágio de ser o bom solo, que recebeu a semente e está fazendo com que ela frutifique? Fica essa reflexão a ser feita por mim e por todos. E mais um detalhe, para mim que sou mãe, a gente também não é só um solo, a gente recebe solos ao nosso encargo, os filhos. Será que nós ensinamos a esses filhos como ser um bom solo, como frutificar a palavra de Jesus em boas ações, em boas atitudes? Então, essa reflexão que eu estou fazendo. Também, complementando, quando estamos ali no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nos relacionando com pessoas, vivemos ali todas as oportunidades nesse relacionamento com as pessoas de mostrar o solo que nós somos. E sentir também o solo daquela pessoa com a qual estamos nos relacionando. Percebemos, às vezes, pessoas que nos trazem uma sensação não muito boa ao falar, ao se expressar conosco. Será que a gente consegue, nesse momento, levar uma boa atitude, uma boa semente a esse coração? Será que essa pessoa vai perceber o solo que nós somos, a nossa boa atitude, aquele demonstrar da palavra de Jesus, que não necessariamente é ficar falando de Jesus e sim mostrando atitudes positivas? Então, essas são as reflexões que eu trago, que eu absorvi desse texto tão lindo, como a Ione disse, um dos mais bonitos do Evangelho. É isso. E neste momento, então, vamos aproveitar esse ambiente onde proferimos sempre a palavra do Cristo, esse ambiente de energia, e que tudo que foi falado aqui, Pai, possa ser levado a todos os cantos de todos os continentes deste mundo, deste planeta e também do universo. Que toda essa energia, Pai, esses fluidos maravilhosos possam chegar àqueles cantos mais remotos, onde muitos já perderam a fé e a esperança. Que ele seja um bálsamo que possa atingir a todos. Que essa energia, Pai, que esses fluidos também, que daqui saem hoje, dessa noite, possam chegar aos inúmeros hospitais, hospitais terrenos, hospitais físicos, onde tantos sofrem ainda, Pai, onde tantos sofrem ainda. Que também possa ser levado aos inúmeros e milhares hospitais espirituais, onde muitos pais desencarnados também hoje necessitam dessa palavra consoladora apenas para abrir os olhos, apenas para abrir os olhos, Pai. Que esses ensinamentos de hoje, com as suas vibrações, possam chegar às inúmeras casas de famílias hoje, famílias necessitadas de tudo, Pai, do material, do físico e também do espiritual. Possa chegar também não mais, Pai, não menos, às grandes prisões hoje de irmãos que se encontram encarcerados por aqueles que cometeram aqui nessa passagem, mas que rendemos também todo o nosso amor, porque são assim irmãos como a gente, que ainda passarão por diversas experiências. Que essas vibrações de hoje, Pai, possam chegar aos nossos lares onde estão ali
aqueles que devem estar na nossa caminhada junto de nós. E que essas vibrações possam chegar, Pai, também a todos que fazem dessa rádio essa expressão maior da palavra do Cristo, da palavra de Jesus, dos ensinamentos puros, ensinamentos esses que nos guiam exatamente para o alto. E que essas vibrações possam chegar também a todos que estão desse lado, nos ouvindo, nos vendo e nos ouvindo, e que através de vocês possam também encaminhar essas vibrações para pessoas necessitadas. Mentalizem essas pessoas neste momento. Mentalize esse nosso ser querido, nosso irmão ou nossa irmã, para que recebam também hoje essas vibrações. Enfim, Pai, te agradecemos por tudo que temos e te agradecemos por tudo aquilo que receberemos também. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos agradecer. Agradecer a essa equipe tão bela, tão iluminada do Evangelho no Lar. Agradecer aos nossos anjos da guarda. Agradecer a toda essa espiritualidade que tanto nos ajuda, tanto nos fortalece, nos aconselha em nosso dia a dia. Vamos agradecer a esse Evangelho, a mais essa oportunidade. E a Jesus Cristo, o nosso querido Mestre, por tantos ensinamentos e por tanta luz. A Mãe Maria Santíssima e a Deus, nosso Pai. Que todos nós sejamos iluminados e fortalecidos na luz de Jesus. E que nossa semana seja abençoada. E que possamos sempre nos encontrar na prática do Evangelho no Lar. E com a prece, vamos encerrar mais essa oportunidade de aprendizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Assim seja, graças a Deus. E assim encerramos mais um Evangelho no Lar desta semana. Graças a Deus. Graças a Deus. Chega.